O perdão pode curar o seu relacionamento? É muito comum em alguns momentos da relação acontecerem questões que a gente não espera, como por exemplo uma traição, uma quebra de expectativa ou um erro do parceiro que a gente não esperava ou não gostaria que acontecesse. Nesse momento é muito comum a gente se culpar, a gente ficar buscando argumentos e justificativas do porquê que nós somos o culpados ou porquê que a gente permitiu que isso acontecesse. Também é muito comum a gente transferir 100% da culpa para o nosso parceiro. Porém, isso não ajuda em nada. É muito mais importante a gente entender qual é a nossa responsabilidade e também qual é a responsabilidade do nosso parceiro no problema que aconteceu. O que é mais importante nesse momento é a gente tentar entender o que foi que aconteceu, qual foi a minha parcela de responsabilidade, qual foi a responsabilidade do parceiro, para que dessa forma a gente consiga ter uma comunicação mais clara e buscar entender em conjunto se a relação ainda pode dar certo ou não. É importante a gente ter uma fala clara e respeitosa, sem atacar o outro. Perdoar o outro é um processo que passa por algumas etapas. Entender que todo mundo pode errar é muito importante, inclusive o nosso parceiro. O processo de autoconhecimento também é muito importante. É importante a gente entender quais são os nossos sentimentos, emoções, quais são os nossos desejos para a continuidade da relação. Uma das etapas mais importantes para a gente construir o processo do perdão é entrar num acordo e numa discussão para tentar entender e construir quais são as formas que a gente vai encontrar para solucionar os problemas que aconteceram na relação. Por fim, uma das etapas mais importantes para a conquista do perdão é ter uma comunicação mais clara e eficaz. Falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, expor para o nosso parceiro o que é que a gente espera dele e também construir novas regras e novos acordos para a continuidade da relação. Mas é importante entender que perdoar não significa passar pano, não significa aceitar o erro do outro. A gente pode até decidir encerrar a relação, mas é muito importante que a gente se sinta bem com as nossas escolhas e não leve mágoa e angústia para a nossa vida depois do término da relação. Se você está precisando perdoar alguém, a terapia pode te ajudar. É muito importante a gente buscar o nosso bem-estar e a nossa felicidade.